Tudo bem, então vou iniciar, tá? Boa noite a todos os camaradas. Primeiramente, eu quero agradecer aos presentes, de uma maneira muito especial, ao professor José Reinaldo de Carvalho, jornalista, presidente do SEBRAPAZ, que é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. E também quero agradecer a todos em nome da Comissão de Formação do Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba. Graças a todos. Então, para iniciar essa noite, eu quero me reportar a essa data do 31 de março e a triste lembrança das condições de terror no Brasil em meados da década de 1960. E relembrar que o triunfo do movimento revolucionário cubano despertou a disposição para a luta em todas as forças progressistas, não apenas no Brasil, mas na América Latina, como uma luz no sombrio ambiente conservador. E esses elementos da década de 60, infelizmente, agora guardam um paralelo muito inquietante com as condições atuais do nosso subcontinente latino-americano. E Cuba, a gente sabe que ocupa um lugar especial dentro do que nós estamos vivendo hoje, um lugar especial na história do imperialismo estadunidense, né? Uma espécie de laboratório para o desenvolvimento dos métodos de criação global. Vejam que as consequências da intervenção dos Estados Unidos em Cuba em 1898 já tiveram um impacto decisivo pela forma como o império se projetou na criação global. Cuba funcionou como uma espécie de um laboratório de desenvolvimento dos métodos imperialistas, né? Então, a intervenção, veja, que foi celebrada nos Estados Unidos, como resultado da qualidade que os estadunidenses mais admiram em si mesmos, que é um suposto apoio à liberdade como uma questão imanente deles próprios, uma convicção de que os valores morais deles são razão suficiente para impulsionar o uso da força extremamente destrutiva em outros países, né? Então, Cuba funcionou como um microcosmos dessa experiência imperial que depois se estendeu no mundo. Então, se tem alguém que entende do imperialismo de hoje, são os cubanos, né? Então, vejo que dentro desses experimentos está intervenção armada, ocupação militar, saturação cultural, formação de classes políticas, organização de exércitos que atuem em seu nome, estabelecimento de base militar permanente, como a que existe em Guantánamo, assistência econômica ou retirada dela sempre que fosse conveniente. Então, vejo que em 1899, já, quando foi baixado o pavilhão, a bandeira espanhola no Palácio dos Capitães Gerais, em Havana, pondo fim à dominação colonial, nesse mesmo dia já despontou a bandeira norte-americana, que foi hasteada no mesmo local. E aí, logicamente, os Estados Unidos despontava como essa potência imperialista. Então, vejo que em Cuba é uma história longa, né, de 30 anos de luta contra o colonialismo espanhol, 60 anos contra o neocolonialismo e 67 anos na defesa da soberania. Agora, em meio a esse processo, a gente tem que reconhecer o que são os valores dos cubanos, de entrelaçar a sua trajetória pessoal com essa trama histórica do país, que oscila entre isso, entre o passado de lutas permanentes, o presente sempre marcado por dificuldades
e os interrogantes do futuro, que agora se acentuaram de uma maneira grave. Então, nós gostaríamos de passar a palavra para o professor José Reinaldo, que eu acho que talvez, ou com certeza, é um dos brasileiros que mais conhece desses meandros, desses interrogantes que estão postos para a sociedade cubana. Professor, muito obrigada e é um prazer o senhor estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Graças. A palavra é sua agora, tá? Muito obrigado, professora Maria. Muito obrigado a todos pelo convite, pela presença, que muito me honram. Eu quero me dirigir a todos vocês que estão aqui presentes nesta live e também, claro, dirigir-me a todos os militantes e quadros que fazem parte do Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba e pelas causas justas. Eu tenho a honra de participar desse movimento e compartilhar com vocês essa caminhada, que é uma caminhada dura, mas eu não tenho dúvidas de que será uma caminhada gloriosa, que nós percorremos pela solidariedade a Cuba e que é uma solidariedade indispensável, sempre indispensável, mas especialmente neste momento muito grave da vida mundial por conta da ofensiva brutal do imperialismo estadunidense e é especialmente grave para o povo cubano por conta do agravamento do bloqueio numa tentativa de estrangulamento total do país. Eu vou aqui procurar sistematizar alguns pontos sobre o tema que vocês propuseram, que é sobre a Revolução Cubana, sua história e sua atualidade. Vou recorrer aqui a notas que a gente tem sobre todo esse processo que a gente acompanha através de estudos, de conversas, de compartilhamento e de vivências. Primeiramente, definindo assim de uma maneira muito rápida e sumária a Revolução Cubana, depois eu vou me aprofundar em alguns pontos mais adiante. Mas a Revolução Cubana a gente pode conceituar como um movimento armado, obviamente, como o nome diz, revolucionário, um movimento guerrilheiro que culminou vitoriosamente com a destituição do ditador Fulgêncio Batista no dia 1º de janeiro de 1959. À frente desse movimento guerrilheiro, revolucionário e luta armada estava o movimento 26 de Julho, liderado pelo eterno comandante Fidel Castro. Depois que se tornou vitoriosa, a Revolução Cubana passou por várias etapas e, paulatinamente, ela foi definindo, a partir de embates concretos que foi travando, foi definindo e plasmando, primeiramente, o seu caráter democrático, popular e anti-imperialista, e, posteriormente, o seu caráter socialista. Do ponto de vista externo, o país se alinhou com a União Soviética e o bloco socialista do leste europeu, mas também do Oriente, porque fazia parte do bloco socialista já a República Popular da China. É preciso a gente salientar que o conceito Revolução Cubana, que vocês sempre já devem ter observado, que todas as referências que a direção cubana faz a tudo que ocorre ali, eles se referem à Revolução Cubana. O governo toma uma atitude, o governo é revolucionário cubano. Ocorrem fatos, a Revolução Cubana. Então, o título Revolução Cubana se tornou, na verdade, um conceito que corresponde a todo o processo anterior, durante e posterior à conquista do poder. Toda a construção posterior à Revolução, construção do socialismo, é designada pelos próprios cubanos, pelo seu governo, pela sua vanguarda, o Partido Comunista, como Revolução Cubana. Portanto, é uma revolução em processo, uma revolução permanentemente em construção. Dito isso, eu quero fazer um certo retrocesso histórico para me referir a alguns antecedentes da Revolução Cubana, porque é importante nós compreendermos esses antecedentes para também compreendermos o porquê do heroísmo do povo cubano, o porquê da lucidez e também heroísmo da sua vanguarda, do seu governo revolucionário, do seu Partido Comunista e das organizações que conformam a sociedade civil cubana.
nos antecedentes históricos da Revolução Cubana estão as raízes dessa posição política, ideológica e ética que tem o povo cubano e os seus dirigentes. Salientar que durante 4 séculos Cuba foi uma colônia da Espanha e, como toda colônia, foi alvo de uma brutal exploração das suas riquezas e do suor e sangue do seu povo. Naquelas condições de domínio colonial espanhol, era natural que aparecessem resistências, lutas e movimentos libertadores, movimentos emancipadores e movimentos independentistas. O primeiro movimento da independência cubana ocorreu durante uma década entre os anos de 1868 a 1878, sob a liderança inicial do Carlos Manuel de Céspedes, que era um latifundiário, mas homem esclarecido, educado de acordo com os princípios do iluminismo, que também foi uma, digamos, ideologia orientadora da Revolução Francesa. Então, esse movimento lançou, digamos assim, as bases originais do processo de luta pela independência em Cuba. Foi derrotado, mas deixou raízes profundas na consciência do povo cubano e foi um marco importante de uma experiência já independentista e revolucionária. O segundo movimento ocorreu a partir de 1895 e foi até 1898, já citado pela professora Maria, que foi esse segundo movimento foi chamado a Guerra Necessária e entrou para a história também como a Guerra da Independência Cubana. Inicialmente, sob a liderança do grande José Martí, considerado o apóstolo da independência cubana, e infelizmente o José Martí morreu logo no começo desse processo revolucionário que começou nos primeiros meses de 1895, que ele morreu nos primeiros embates em maio do mesmo ano. E terminou em 1898, e que foi um movimento que, digamos assim, deitou as principais raízes do processo revolucionário cubano. Terminada essa guerra de independência, o país não se tornou imediatamente independente, porque passou por um período inicial de ocupação norte-americana. Apenas em 1902, portanto, 4 anos depois do final da Guerra da Independência, Cuba conquistou, vamos pôr aqui o conquistou entre aspas, por conta dos fatos posteriores, conquistou a sua independência formal, mas a gente coloca entre aspas porque a independência cubana foi condicionada por uma emenda à sua Constituição, que se chamou Emenda Platt, que foi uma emenda imposta pelos Estados Unidos e que tornava o país numa espécie de protetorado dos Estados Unidos. Essa condição de protetorado durou até 1933 e durante esse período houve algumas intervenções e ocupações militares de Cuba pelo mesmo imperialismo estadunidense. É preciso destacar que foi exatamente neste contexto, no começo desse período, em 1903, que ocorreu a ocupação de Guantánamo, que dura até hoje. E é preciso salientar também que esse período inicial, que correspondeu à proclamação ao final da Guerra da Independência, em 1898, e a proclamação formal da independência em 1902, destacar que nós estamos falando de um contexto internacional que correspondia ao início da ação imperialista dos Estados Unidos. Foi naquele momento que os Estados Unidos estavam se tornando um país imperialista com as ambições que foi mostrando primeiramente na América Latina, no Caribe, e que depois essas ambições se espalharam pelo mundo e foram se tornando realidade ao longo do século XX, culminando com o final da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos emergiram como uma das potências vencedoras como país líder do sistema imperialista mundial. Dito isto, eu quero me referir a alguns fatos cruciais. O fato crucial principal que
acabou sendo um antecedente importante para a Revolução Cubana, que foi o golpe de Fulgêncio Batista, em 1952. Golpe este que instituiu uma ditadura em Cuba, que a historiografia cubana caracteriza o período como um período de corrupção, negociatas com o imperialismo e as classes dominantes, políticas antipopulares, repressão generalizada ao povo, ditadura, no sentido mais amplo da palavra, que resultou no assassinato de milhares de pessoas, milhares de combatentes que não aceitavam aquele sistema de tirania e de dependência externa e de miséria para o povo. Essa ditadura e esse Estado objetivo da situação cubana abriu ou criou as condições para as ações, as primeiras ações que deram a origem imediata da Revolução. Refiro-me ao assalto aos quartéis Moncada e Céspedes, Moncada em Santiago e Céspedes em Baiamo, liderados lá, esses assaltos já liderados por Fidel Castro, e que ocorreram no dia 26 de julho de 1953, daí o nome do Movimento 26 de Julho, que comandou a Revolução posteriormente e que está aí na bandeira rubro-negra, que não é a bandeira do Vitória da Bahia nem do Flamengo, é a bandeira da Revolução Cubana, M26. Muito bem. É, este movimento, este movimento 26 de julho, ele foi derrotado imediatamente, mas ele também criou um ambiente propício para uma resistência prolongada, para uma luta, criou a consciência, despertou várias forças, atraiu vários apoios para um processo revolucionário. É bom lembrar que o comandante Fidel foi condenado, ele foi preso, né, porque o movimento foi derrotado, alguns foram assassinados, torturados. O Fidel foi preso, condenado a 15 anos de prisão. Ele próprio fez a sua defesa, ele era um advogado, um jovem advogado já brilhante, e a sua defesa, na sua defesa, ele escreveu um libelo de defesa, que acabou sendo intitulado A História Me Absolverá, que foi a frase com que ele concluiu o libelo. E esse libelo, A História Me Absolverá, é um texto brilhante, um texto antológico, e que é considerado também pela historiografia cubana como o programa inicial da Revolução Cubana, porque na sua defesa ele faz um eu acuso. O eu acuso acusando as classes dominantes cubanas, o imperialismo e a ditadura de Fulgêncio Batista, pelas condições de miserabilidade, de opressão e exploração por que passava o povo cubano. E ao fazer isso, ao descrever aquela situação, o Fidel ele acaba fazendo também, expondo as ideias centrais que inspirariam o programa da Revolução Cubana. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas cumpriu 2, porque, devido a movimentos democráticos e populares, houve uma campanha pela anistia e ele acabou sendo anistiado. Não chegou a passar 2 anos completos na prisão, juntou um pugilo de revolucionários, uma pleiade de revolucionários, em que estavam Raul e vários outros combatentes, foram para o México, lá se juntaram ao Che e formaram um grupo de combatentes revolucionários, 81 combatentes, que decidiram viajar de barco, no iate, do México para Cuba, e é o famoso iate Grama, que dá o nome do jornal oficial hoje do Partido Comunista. 81 combatentes chegaram a Cuba no dia 2 de dezembro de 56. Portanto, 3 anos depois de Moncada e 1 ano depois, praticamente, da soltura do Fidel. E esse 2 de dezembro de 56, que é a chegada desses revolucionários, eu diria que é o marco inaugural da Revolução Cubana. Revolução Cubana, que foi a guerrilha de Sierra Maestra, que se estende, tem várias etapas de luta guerrilheira, de ofensiva militar, de cerco das cidades
e de chegada em Havana, chegada triunfal, em Havana, em Santa Clara e outras vilas do país, e que se torna vitoriosa no dia 1º de janeiro de 1959. Então, essas são, digamos assim, as referências históricas, primeiro, dos antecedentes mais remotos da Revolução Cubana e, segundo, das suas origens mais imediatas. O que fez o governo revolucionário que se instalou a partir de 1º de janeiro de 59? Uma das primeiras políticas do novo governo foi a eliminação do analfabetismo. Depois, ou quase simultaneamente, execução da reforma agrária. Isso ainda em 1959. Começaram as primeiras reformas, especialmente em matéria de meios de produção e nacionalização de empresas e bancos. A Revolução Cubana adquiriu grande importância desde que começou, graças às campanhas de alfabetização em massa e de cuidados de saúde, promovendo uma verdadeira emancipação social de toda a população. Igualmente, após o triunfo da Revolução, a política econômica de Cuba, especialmente as referidas nacionalizações, afetou de tal modo os Estados Unidos que estes romperam relações diplomáticas com o país, o que levou Cuba a, posteriormente, estabelecer relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No plano político e da organização social, a Revolução promoveu a construção dos Comitês de Defesa da Revolução, os famosos CDRs. Voltando a falar do problema econômico e social, terras, empresas e bancos e propriedades em geral das classes dominantes foram nacionalizadas, o que deu uma base inicial para o desenvolvimento da economia. Como os Estados Unidos reagiram? Os Estados Unidos reagiram congelando todos os bens dos cubanos nos Estados Unidos, cortando laços diplomáticos e iniciando o bloqueio. O bloqueio comercial, econômico e financeiro contra Cuba foi iniciado em outubro de 60. Depois eu vou falar especificamente sobre o bloqueio. E o rompimento de relações diplomáticas ocorreu em 3 de janeiro de 61. Episódio importante nessa história inicial do poder revolucionário foi a invasão da Baía dos Porcos, em abril de 1961. Cerca de 1.500 exilados cubanos, na sua maioria ex-militares, recrutados, patrocinados e treinados pela CIA dos Estados Unidos, portanto, mercenários, é preciso que se acentue isto, tentaram uma invasão frustrada na Baía dos Porcos. Fidel se deslocou pessoalmente para comandar as ações. Esses mercenários foram rechaçados e, no auge desse rechaço e no auge desta vitória da Revolução, o Fidel, no dia 16 de abril de 1961, proclama o caráter socialista da Revolução Cubana. Notem bem, a Revolução foi em 59, tinha um caráter democrático, popular e anti-imperialista. 2 anos depois, ela se torna uma revolução socialista. Isso é um marco importante na evolução do país, Cuba, socialista. Subsequentemente, um ano e meio depois, ocorre a crise dos mísseis, em outubro de 62. Com a aproximação de Cuba da União Soviética, ocorre aquele episódio em que artefatos nucleares da União Soviética foram instalados em Cuba e o governo dos Estados Unidos, então, faz o cerco a Cuba e faz uma ameaça de ataque nuclear a Cuba, no que se tornou a primeira e mais grave, até agora, crise nuclear ocorrida no mundo, depois do ataque, naturalmente, de Hiroshima e Nagasaki, em que os Estados Unidos detonaram a bomba atômica, em Cuba não chegaram a detonar, mas ameaçaram. Houve consequências geopolíticas gravíssimas, porque a partir daí ao bloqueio se associou uma tentativa de isolamento político e diplomático de Cuba,
e a medida que mais simbolizou isso foi a expulsão de Cuba da famigerada Organização dos Estados Americanos, a OEA, que um brilhante embaixador cubano designou como o Ministério das Colônias dos Estados Unidos. Então, isto é um episódio importante na Revolução Cubana, dos primeiros anos. Outro episódio importante que eu quero destacar, esse no plano político e da organização da vanguarda revolucionária, como eu falei, quem conduziu a revolução, a parte da luta armada, foi o movimento 26 de julho. Mas a revolução alcançou o apoio do Partido Comunista, que então se chamava Partido Socialista Popular, e do Diretório dos Estudantes, que era uma organização estudantil, juvenil, forte, revolucionária, que tinha inclusive feito uma ação heróica, um pouco antes de começar a guerrilha. Eles invadiram o Palácio Presidencial e atentaram contra o Batista, pena que não deu certo, né? Mas eles fizeram essa ação heróica. Então essas organizações se juntaram e começou um processo de unificação das organizações revolucionárias cubanas, que acabaram resultando na formação de, de um Partido Unido da Revolução Socialista de Cuba, que posteriormente, no dia 3 de outubro de 65, se transformou no novo Partido Comunista de Cuba, e cuja liderança passou a ser ocupada pelo comandante Fidel Castro, e realizou seu primeiro congresso 10 anos depois, em 1975, e que é esse partido glorioso, lúcido e capaz que conduz a Revolução Cubana até os dias de hoje. Então, dados esses elementos históricos, eu quero agora apresentar para vocês algumas características essenciais da Revolução Cubana, para depois chegar na atualidade assim mais premente. Eu diria que as principais características, ou as características essenciais da Revolução Cubana são, primeiro, anti-imperialismo e socialismo, que, na minha opinião, são noções indissociáveis. No caso de um país socialista, o anti-imperialismo é intrínseco ao socialismo e vice-versa. Um país anti-imperialista, para ser consequente no seu imperialismo, anti-imperialismo, deve evoluir para o socialismo. E um país socialista, para se manter como tal, precisa praticar cotidianamente e em todas as suas dimensões o anti-imperialismo. Ou seja, socialismo com a defesa intransigente da soberania nacional, socialismo com patriotismo, socialismo naquele conceito: pátria é humanidade. Segunda característica: protagonismo popular. O socialismo cubano não é burocrático, o socialismo cubano não é elitista, o socialismo cubano não é afastado das massas. O socialismo cubano sempre promoveu o protagonismo popular, sempre promoveu a democracia popular, com, naturalmente, as peculiaridades cubanas, porque tem gente que acha que para ser democrático, para ser popular e para promover o protagonismo popular, é preciso ser uma democracia liberal burguesa. Ah, mas não tem eleição direta. Ah, mas não tem pluralismo partidário. É que a democracia popular, a democracia socialista, tem características próprias, porque é uma democracia de classe, é uma democracia das classes trabalhadoras, e uma democracia que não vai permitir que as classes dominantes, opressoras e exploradoras derrotadas voltem ao poder. Seria um retrocesso inimaginável e uma atitude completamente contrária à própria essência do partido se ele permitisse uma regressão dessa natureza. Abrisse o terreno para que as classes dominantes voltassem ao poder. No caso de Cuba, ainda há um outro aspecto que é peculiar da sua história, que está nas raízes da Guerra da Independência. O José Martí criou o Partido Revolucionário Cubano. E quando ele criou o Partido Revolucionário Cubano como o partido único da Guerra da Independência, nisso estava contida a ideia da unidade do povo. E até hoje, a Revolução Cubana ela sobrevive e se desenvolve por conta da unidade do povo. E quem promove a unidade do povo
é o Partido Comunista, através de uma série de mecanismos internos e através dos mecanismos também de relacionamento com a população, através das organizações populares. Eu mencionei o CDR, mas também há várias outras organizações populares, dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, dos agricultores, dos intelectuais e artistas, etc, etc. Terceira característica, conquista de direitos sociais. Então, a Revolução Cubana sempre se pautou por colocar o ser humano em primeiro lugar, o povo em primeiro lugar. E a expressão disso foi a atribuição, a conquista de direitos sociais que se materializaram no conjunto de políticas públicas que resultaram em todos os avanços sociais que a gente conhece da Revolução Cubana e todos os avanços sociais que plasmaram a sociedade cubana ao longo já desses quase 70 anos de revolução. E a última característica, então eu falei anti-imperialismo e socialismo, protagonismo popular, conquista de direitos sociais, e a quarta característica é o internacionalismo, que também se expressa numa série de ações, ações políticas. É só a gente lembrar o que foi a Tricontinental, é só a gente lembrar que foi a política de acolhimento de estrangeiros de todas as origens, que eram perseguidos e tinham abrigo em Cuba. É só a gente se lembrar das ações revolucionárias na América Latina, as ações revolucionárias na África, e, além disso, a ação diplomática que o Estado cubano exerceu ao longo desses anos todos, ações importantes na ONU, e, além das ações políticas e diplomáticas, as ações internacionalistas e humanistas de caráter social, principalmente na área médica, a criação das brigadas médicas e a atuação dessas brigadas médicas em dezenas e dezenas de países do mundo. Então, o internacionalismo associado também à ideia de humanismo. Não é o internacionalismo apenas de ação política, porque muita gente acusa, não, eles fizeram essa ação política para intervir nos outros países. Mas o internacionalismo de Cuba sempre associou a solidariedade política e revolucionária com essas ações humanistas. Por conta disso, desse conjunto de características, Cuba alcançou um índice de expectativa de vida que ultrapassa em 5 anos a do resto do continente americano. As menores taxas de mortalidade em todas as faixas etárias e a menor taxa média de desnutrição da América Latina. Dito isto, assim, tendo me referido às características essenciais da Revolução Cubana, eu quero me referir a algumas complexidades da construção do socialismo que correspondem às peculiaridades nacionais de Cuba e de alguns outros países que têm as mesmas características de Cuba, porque isso envolve uma questão teórica também do marxismo-leninismo que é preciso levar em consideração. O fato é o seguinte: a batalha da construção econômica do socialismo é complexa para todos os países que ousam construir o socialismo. Foi complexa a construção do socialismo na União Soviética, como nos países socialistas do leste, como na República Popular da China, e ainda é até hoje, sendo que cada país tem a sua peculiaridade. O desafio de todas as revoluções socialistas do século XX é o seguinte: como promover uma construção econômica do socialismo sobre uma base econômica e social atrasada, porque não se conhece experiência de construção econômica do socialismo em país avançado. Nunca houve uma revolução socialista na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, etc, etc. Por conta de circunstâncias históricas que não cabe explorar aqui agora, mas o fato é que as revoluções socialistas, o poder socialista, se erigiu sobre sociedades atrasadas. O que era a Rússia dos czares, a Rússia pré-revolucionária, se não um dos países mais atrasados do mundo. No entanto, se tornou a União Soviética um dos países mais avançados do mundo.
e assim por diante. Não vou me perder aqui com a citação de exemplos. Para Cuba, mesma coisa. E se houver uma revolução, claro que o Brasil já evoluiu muito, é um país já com um nível de desenvolvimento bastante mais elevado do que era Cuba, do que eram esses países que eu citei. Mas se houver uma revolução aqui, socialista, nós vamos enfrentar problemas de complexidade ligados a este fato, ao fato de que não se desenvolveu plenamente um capitalismo autônomo, longe da dependência dos centros financeiros internacionais. Então, Cuba enfrentou este desafio. Ou seja, o que eu quero dizer é que não é fácil, não é uma tarefa simples nem automática construir o socialismo num país atrasado. E mais ainda, num país atrasado, num país pequeno, atrasado do ponto de vista do desenvolvimento das suas forças produtivas. Então, isso requer muita criatividade da vanguarda revolucionária para escolher os melhores caminhos, os ritmos de fazer a estatização da economia, os ritmos de socialização das relações de produção, os ritmos de aplicação dos recursos fundamentais da sociedade na priorização do atendimento às necessidades da população e como desenvolver, do ponto de vista tecnológico, científico, para se tornar um país desenvolvido e um país autônomo não só politicamente, mas um país autônomo também economicamente. Cuba, dentro dessa peculiaridade, contou durante algum tempo com a ajuda da União Soviética e dos demais países socialistas e integrou uma organização econômica chamada Comecon, que era a Comissão de Cooperação Econômica dos Países Socialistas. E o Comecon tinha práticas comerciais colaborativas e práticas sociais, práticas comerciais de complementaridade entre as economias de uns com as economias de outros. Isso foi importante porque garantiu uma série de vantagens, mas ao mesmo tempo, por conta dos defeitos que havia na construção do socialismo, também na União Soviética e também naqueles países do leste, o Comecon criava algum tipo de acomodação também. O Comecon criava também algum tipo de desigualdade nas relações, mesmo sendo relações cooperativas, relações de colaboração, acabava criando também algumas situações de dependência. O fato é que, como Cuba dependeu muito das ajudas soviéticas, quando veio a contra-revolução na União Soviética e no leste europeu, no começo dos anos 1990, e eu insisto sempre nesse conceito, houve uma contra-revolução, houve uma profunda regressão política e geopolítica, porque existem setores que comemoram, que foi uma maravilha, caiu o socialismo burocrático, é, caiu o leste europeu stalinista, esse tipo de aberração que a gente vê no discurso de algumas forças políticas completamente desviadas e equivocadas do que seja uma orientação socialista. Então, aquilo foi uma contra-revolução que até hoje, aquilo que aconteceu há mais de 30 anos, já vamos para quase 40 anos, até hoje o mundo se ressente daquela modificação na geopolítica. Porque havia entre a União Soviética e os Estados Unidos uma espécie de contenção mútua. Havia uma corrida armamentista, havia o perigo nuclear, etc., mas havia uma contenção mútua. E a gente sabe o que aconteceu depois da queda da União Soviética. Uma anomia total na situação internacional. E a emergência daquela unipolaridade que nós conhecemos a partir dos anos 1990. É algo que naturalmente está mudando hoje por conta da multipolaridade que está surgindo. Mas voltando para Cuba, aquilo ali, aquele desastre geopolítico, provocou também um desastre econômico em Cuba. E esse desastre econômico foi a perda da noite para o dia de quase 90% do mercado externo do país. Então, praticamente, o colapso do Bloco Socialista praticamente acarretou um colapso, digamos, econômico, ou um quase colapso econômico em Cuba. Isso provocou a deterioração das condições
socioeconômicas do país e, aliado com o bloqueio estadunidense, freou o desenvolvimento econômico do país e criou condições muito desfavoráveis para o desenvolvimento econômico social. Apesar disso, Cuba manteve heroicamente os seus índices de prosperidade social ou de estabilidade social. Sobreveio o período especial, que todos vocês conhecem, foi a partir daí que o turismo passou a se tornar como a fonte principal dos recursos do país, e surgiu toda essa situação de muitas privações e muitas dificuldades para assegurar os bens necessários para o funcionamento normal da economia e para o abastecimento normal da população. Depois do período especial, Cuba passou a discutir, defender e adotar uma política que o Partido Comunista discutiu bastante com a população, discutiu bastante num dos seus congressos, e que eles intitularam essa política como Política de Aperfeiçoamento do Modelo Econômico. Essa política de aperfeiçoamento do modelo econômico foi um esforço criativo para manter as relações socialistas de produção como prioritárias, manter o controle do Estado dos principais meios de produção e, ao mesmo tempo, adotar alguns mecanismos de abertura econômica sem abrir mão do socialismo, seja no plano econômico, seja no plano social, seja no plano político, propriamente dito, da direção do país pelo Partido Comunista e as organizações populares. Foi aí que surgiu o trabalho por conta própria, foi aí que surgiu paulatinamente a existência das duas moedas, acabou tendo uma prevalência do dólar. Foi aí que surgiu uma série de iniciativas da economia privada, algo que só não obteve condições plenas de promover a prosperidade maior do país, porque nesse período o bloqueio econômico ele se intensificou, ele se agravou e criou uma situação de quase estrangulamento da economia. E aí eu passo a descrever um pouco o bloqueio, me referi ao bloqueio para desembocar na situação atual e concluir aqui a minha fala. É, Oi, tudo bem? Posso prosseguir? Tá bom. Por favor, Então, sim. então, gente, o bloqueio econômico, vocês sabem, não me referi de passagem, teve início em 1960. Foi a resposta dos Estados Unidos às reformas sociais, às reformas econômicas e à revolução política e à posição altaneira, autônoma, independente de Cuba em face do imperialismo. Então foi já um primeiro ato de punição do país e de tentativa de reversão da situação política, de derrotar a revolução. E os que idealizavam o bloqueio chegaram a dizer o seguinte: o regime, como ele chamava, o regime dos Castro, é um regime muito forte, eles têm muito apoio, e, portanto, a única maneira que tem de derrubar o regime dos Castro é criar uma situação de penúria, uma situação de miséria, que leve o povo a se sublevar, a se levantar contra o governo e, portanto, contra a revolução. Portanto, o objetivo era pressionar e estrangular economicamente e provocar instabilidade interna através de uma situação de penúria provocada, de penúria fabricada e não por conta de que o sistema não fosse capaz de atender às demandas da população. Depois as sanções se ampliaram. Houve duas leis que agravaram o bloqueio. Uma se chamou Lei Torricelli, que foi em 1992, e a outra foi a Lei Helms-Burton, de 1996, com a adoção do chamado impacto extraterritorial, afetando empresas e países terceiros. O bloqueio passou a ser
não algo apenas bilateral, que já era grave, né? E passou a ser algo que atingia países terceiros, chegando a esse paroxismo de hoje, que diz o seguinte: nenhum país com bandeira nenhuma de outro, nenhum navio de bandeira qualquer de outro país pode entrar aqui, porque eu sou dono do Mar do Caribe e não deixo entrar. Então, isso é a extraterritorialidade levada às últimas consequências. Houve impactos econômicos e sociais, obstáculo ao desenvolvimento econômico, prejuízos ao bem-estar da população, limitação dos investimentos e do comércio internacional. Cuba se abriu ao investimento internacional, mas o bloqueio é um freio também à adoção também desta reforma econômica. Houve impactos nos direitos humanos, no exercício dos direitos humanos, porque se restringe o acesso a bens essenciais, afeta diretamente setores vulneráveis e, portanto, isso pode ser caracterizado, como disse o presidente Dias-Canel, como uma forma de opressão coletiva ou de punição coletiva, que é algo condenado pelos códigos de direitos humanos das Nações Unidas. Não se pode tomar medidas econômicas com este caráter de punição coletiva. Isso é um crime contra a humanidade. Afetou a segurança alimentar, porque o país tem dificuldade de importar alimentos e de importar insumos que produzem alimentos, como fertilizantes, máquinas agrícolas, e, portanto, isso leva à produção insuficiente de alimentos, à incapacidade de importar alimentos, e, portanto, isso pode levar a períodos de escassez alimentar e até de criar o fenômeno da subnutrição na população. Afeta a educação e a tecnologia, porque limita o acesso a materiais didáticos, a softwares, a tecnologias avançadas, e, portanto, isso impacta também numa área sensível de Cuba, onde Cuba progrediu muito, que é a área do desenvolvimento acadêmico e científico. A gente conhece a expertise de Cuba em várias áreas científicas, principalmente na biomedicina, mas os cubanos são cultos e científicos em vários ramos, mas o bloqueio afeta também a continuação do desenvolvimento nesse terreno. Agora, é óbvio que isto tudo provoca a condenação internacional, não só a condenação por Cuba, a condenação internacional, ampla rejeição pela comunidade internacional, as votações sistemáticas na ONU, a defesa que muitos países fazem solidariamente à soberania nacional de Cuba, e a condenação que muitos países fazem às restrições dos Estados Unidos a que Cuba tenha uma convivência normal com o conjunto da comunidade internacional. Algo que só não causa prejuízos maiores por conta da habilidade, da competência e da expertise da diplomacia cubana, que é capaz de se relacionar de maneira democrática e harmônica com um conjunto de países, com a maioria dos países do mundo, e de ter um comportamento exemplar nas agências da ONU e em todas as instituições multilaterais de que participa. Tem capacidade de relacionar-se com, inclusive, regimes políticos que não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com progressismo, mas que são países que respeitam a soberania dos outros, e Cuba não tem nenhum preconceito em se relacionar de maneira universal. Ela só não se relaciona com aqueles que a hostilizam e aqueles que fazem da guerra e fazem das perseguições e dos golpes e das intervenções a sua profissão de fé. Além disto, além da condenação internacional, Cuba tem feito uma crítica dura à política dos Estados Unidos na medida em que defende os seus direitos humanos, defende os direitos da sua população e acusa os critérios chamados duplos critérios, ou critérios de duplo padrão que o imperialismo utiliza, dizendo que defende os direitos humanos, defende a democracia, mas restringe a prática dos direitos humanos na medida que impõe essas privações à população. Diante disso, companheiras e companheiros, e para concluir, eu diria que o desafio atual é como construir o socialismo
com características de prosperidade e sustentabilidade, um socialismo próspero e sustentável, seja a partir da derrota do bloqueio, seja a partir de políticas criativas e de cooperação com outros países que permitam a Cuba contornar os efeitos do bloqueio, enfrentar os desafios da prosperidade e da sustentabilidade. Outro desafio, e esse é o mais urgente de todos, porque é o que está colocado agora, com as ameaças originadas no decreto do dia 29 de fevereiro, que é como o país se defender das ameaças neste mundo conturbado, neste mundo de guerras e nesse mundo das ameaças diretas advindas do imperialismo estadunidense. Como se defender e se manter livre e independente, cooperando com outros países e buscando os caminhos originais para, para desenvolver o país, porque o desafio do desenvolvimento é um desafio incontornável. Cuba precisa encontrar realmente os caminhos para o desenvolvimento. E dentro disso, perseverar na linha que o partido adotou, que é a linha da modernização econômica. Cuba não vai abrir mão disto. Cuba não tem por que recuar disto. Então, é perseverar na modernização econômica, perseverar na atualização do modelo socialista e continuar dando o máximo de importância à mobilização popular, à unidade do povo, à defesa da soberania nacional, à defesa do socialismo e à defesa da direção do partido e do governo revolucionário no processo revolucionário. E para terminar, e como homenagem ao povo cubano, ao Partido Comunista, aos solidários com Cuba, entre os quais todos nós nos encontramos, e à memória do Fidel, eu quero aqui terminar lendo as palavras que ele pronunciou no 1º de maio do ano 2000, quando ele dizia: revolução é sentido do momento histórico, é mudar tudo o que deve ser mudado, é igualdade e liberdade plenas, é ser tratado e tratar os demais como seres humanos, é emancipar-nos por nós mesmos e com nossos próprios esforços, é desafiar poderosas forças dominantes dentro e fora do âmbito nacional e social, é defender valores nos quais cremos ao preço de qualquer sacrifício, é modéstia, desinteresse, altruísmo, solidariedade e heroísmo. É lutar com audácia, inteligência e realismo. É não mentir jamais, nem violar princípios éticos. É convicção profunda de que não existe força no mundo capaz de esmagar a força da verdade e das ideias. Revolução é unidade, independência, é lutar por nossos sonhos de justiça para Cuba e para o mundo, que é a base do nosso patriotismo, nosso socialismo e nosso internacionalismo. Eu não tenho a menor dúvida de que o povo cubano e o Partido Comunista Cubano estão impregnados desses valores, dessa ética, dessa orientação política, dessa lucidez e dessa ideologia. E exatamente por conta disso, a certeza de que Cuba vencerá. Muito obrigado. Obrigada, viu, professor, por esse brilhante resumo aí que o senhor, só quem conhece profundamente Cuba é capaz de resumir tanto em tão pouco, né? Então, eu vou encaminhar 3 perguntas inicialmente, que foram colocadas aqui, 2 no chat e uma que eu vou formular. Eu vou assim por uma ordem cronológica, tá? Então, tem uma pergunta aqui que foi encaminhada pelo Ricardo Porto, que ele fala sobre a adesão ao socialismo, que era uma estratégia do Che e Fidel. Isso ele perguntou se está correto ou não. Eu entendo que ele está perguntando se na época
do movimento revolucionário, dos meses da guerrilha, os 25 meses de Fidel em Serra Maestra, se havia uma intencionalidade de Cuba se tornar um país socialista. E aí disse assim, que essa declaração que foi praticamente precipitada pelo conflito na Baía dos Porcos, se foi isso ou não. E se Cuba sentiu necessidade, naquele momento, de aderir ao bloco não alinhado aos Estados Unidos. Essa é a pergunta dele. Eu creio que mais ou menos você já explicou, mas eu acho que sempre é bom frisar isso. Aí, na sequência disso, uma outra pergunta que foi feita por Martinelli, ele diz assim, que é um grande interrogante que acho que nós temos. Por que Cuba, até hoje, não foi ostensivamente bombardeada pelos Estados Unidos? O que sempre impediu os Estados Unidos de fazerem isso? E a terceira pergunta que eu vou me colocar aqui, que você se referiu a essa contenção mútua que havia na época em que a União Soviética era uma realidade, existia, né? E com a queda do Muro de Berlim, que, como você bem falou, caiu para o lado errado, né? Nós não temos mais aquela metade tomando conta da outra metade. Com essa multipolaridade que existe atualmente no mundo, qual é a perspectiva que existe de Cuba sair desse quadro de asfixiada, como se encontra atualmente, né, para uma coisa minimamente tolerável pela população? A União Soviética, ou melhor dizendo, desculpe, a Rússia atualmente mandou esse navio de petróleo, que foi um tremendo de um ato de valentia, desde a minha perspectiva, né? Mas com o enfrentamento que a Rússia está fazendo ao fascismo na Ucrânia, em grande parte apoiado pelas forças da OTAN, que estão ameaçadas com essa guerra no Iraque. Será que a Rússia, atualmente, vai ter força de recuperar um quadro que seja possível, tolerável à população cubana que está passando por um momento muito grave de um asfixiamento em todos os sentidos, de falta de energia, dificuldade de transportes, de alimentos? Como é que o senhor vê isso? Dentro desse mundo unipolar, multipolar, digo, quem é que vai se mobilizar efetivamente na direção de propiciar um comércio não aviltado para Cuba? Muito bem. Bom, obrigado pelas referências, pelas perguntas, porque é sempre uma participação que a gente aprende também com a participação dos colegas, né? Bom, a perspectiva inicial quando Cuba fez a revolução, ela não se proclamava como uma revolução socialista. É possível que a ideia do socialismo já estivesse nas cogitações de várias lideranças, o próprio Raul, o próprio Fidel, Che Guevara, é possível que sim. Mas Cuba, o que importa é assim objetivamente, Cuba não se proclamava como revolução socialista. Era uma revolução democrática, popular, anti-imperialista, patriótica. Embora ela não dissesse isso que eu vou dizer agora, dentro de uma perspectiva que havia na época, no movimento revolucionário mundial, em que a revolução nos países que tinham essa característica, a revolução era feita, digamos, em duas etapas. Primeiro, uma etapa com essas características nacional-democrática, patriótica, em que se tomavam medidas tipo reforma agrária, nacionalizações, políticas sociais, etc., mas sem um controle estatal absoluto sobre os meios de produção, sem uma nacionalização absoluta, com um governo que poderia ser um governo de frente única, não um governo apenas de um partido ou apenas das forças revolucionárias, estrito senso. Mas, objetivamente, como disse o Ricardo,
E eu acho que é assim na história de qualquer revolução, os fatos empurram as vanguardas e empurram as revoluções para tomar medidas. Nem sempre a medida está na cabeça da liderança, mas ela é obrigada, ou é levada a tomar uma determinada medida pela força das circunstâncias. E, de fato, a invasão da Baía dos Porcos, a, a evidência de que os Estados Unidos queriam derrubar a revolução, não deu a Cuba outra saída senão a de se alinhar com a União Soviética e, ao fazê-lo, proclamou o caráter socialista da Revolução. Isso foi uma forma, digamos, política e simbólica de definir os campos, ou de demarcar de uma maneira assim bastante nítida os campos. De um lado, nós estamos com os países socialistas, e do outro lado, a contra-revolução está com o capitalismo, está com o imperialismo. É, mas, ao mesmo tempo, ele se referiu aqui ao não alinhamento, Cuba participou durante todo o tempo da articulação dos países não alinhados, que não era apenas a articulação dos países não alinhados, não era uma articulação apenas de países socialistas. Havia ali os países árabes. Aliás, um dos protagonistas do movimento foi o Egito, de Nasser, foi a Índia. Havia um ou outro país socialista, havia a Iugoslávia, a China participou de alguma maneira, mas não era uma articulação de países socialistas. Então, a perspectiva era de um relacionamento amplo. A própria Tricontinental, que surgiu depois, surgiu em 66, e que já era com uma orientação bastante nítida, revolucionária, era a perspectiva de unir os movimentos democráticos, populares, anti-imperialistas e revolucionários do que se chamava na época o Terceiro Mundo, tricontinental por conta exatamente de ser a Ásia, a África, a América Latina, as regiões do mundo que eram oprimidas pelo imperialismo. Então eu acho isso que pode ter havido, sim, na cabeça de algumas lideranças, a prefiguração, ou a ideia, ou o projeto de em algum momento transformar o país em país socialista, mas o momento em que isso foi feito foi realmente premido por circunstâncias históricas e políticas bastante concretas. Por que que Cuba não foi bombardeada? Veja, bombardear um país não é algo que se possa fazer, digamos assim. Qual é o pretexto que eles vão ter para bombardear Cuba? Embora qualquer bombardeio sobre qualquer país, como os Estados Unidos e Israel estão fazendo agora, contra o Irã, embora não seja justificável, mas o imperialismo procura apresentar um pretexto capaz de convencer pelo menos parcelas da opinião pública. Quais são os pretextos que ele coloca? Ali existe um regime repressivo, ali existe um programa nuclear visando a construção da bomba atômica, ali existe um programa de construção de mísseis balísticos que pode destruir Israel, pode destruir os países do Golfo, pode chegar até na Europa, com aquele míssil que eles têm de 4.000 quilômetros, pode atingir a base deles em Diego Garcia. Então ele diz assim: como medida defensiva e preventiva, nós vamos atacar essas infraestruturas. Claro que ao fazê-lo, eles provocam um efeito brutal na população e mostram que são genocidas porque estão matando a população civil. Mas que justificativa eles teriam a apresentar sobre Cuba? Porque tem um regime socialista? Porque promove uma política econômica e uma política social distinta da dos países capitalistas? Porque tem uma posição política contrária à política de guerra deles? Então eles teriam que bombardear também uma série de outros países. Então é preciso ter, digamos, um contexto, é preciso ter uma situação que dê a esse tipo de ação uma cara de que pareça algo razoável, algo sustentável perante determinadas parcelas da própria população mundial. Então, na Venezuela, eles não fizeram um bombardeio generalizado, eles fizeram uma ação pontual. Eles podem querer fazer isso em Cuba, mas não vão encontrar facilidade, né? Não quero dizer que lá eles encontraram facilidade, mas Cuba está prevenida em relação a isto. Fazer uma incursão por terra
fuzileiros navais invadirem Cuba, eles sabem que vão ter que sustentar uma guerra popular prolongada. Então, os Estados Unidos, o imperialismo, ele mede as circunstâncias, porque mede as consequências do ato que pode tomar. Ele tem que medir também as consequências internas, tem que medir a situação geográfica. Seria uma guerra na sua fronteira, praticamente. É algo que, se uma parte da população de Miami iria comemorar, mas uma parte substancial da população americana não iria. Então, eu acho que não é algo assim que se possa fazer gratuitamente, bombardear um país que não dá nenhum motivo para isso. Bom, e sobre a questão de como ajudar Cuba, ou de como Cuba pode se safar na atual situação. É uma situação muito complexa, eu não creio em saídas fáceis no atual contexto internacional, mas é possível desenvolver é, mecanismos de cooperação. Eu acho que eles estão se desenvolvendo, embora tenha surgido essa complexidade maior agora com o problema do bloqueio naval que dificulta a chegada do petróleo. Mas isso também pode não ser eterno. Isso pode dependendo da evolução da conjuntura internacional, essa situação pode passar também. Então, eu acho que o fato de que é uma multipolaridade em evolução, em processo de consolidação, e há países dispostos a ajudar, eu posso citar, por exemplo, a China, você citou a Rússia, que fez essa façanha realmente. Então, é possível, eu acho que com a cooperação internacional bem estruturada, diplomaticamente e criativamente, digamos assim, né, o presidente Canel falou assim na entrevista coletiva que ele deu no YouTube outro dia. Ele disse: Nós vamos buscar saídas criativas, além da questão do petróleo, né? Então, saídas criativas para a questão energética e acho que saídas criativas também para outros aspectos que envolvam a ajuda humanitária. E, claro, encontrar as condições próprias de fazer as necessárias reformas econômicas que facilitem, apesar de tudo, a chegada de investimentos externos e que, na base de contratos bem estruturados e garantindo a autonomia do país, esses investimentos externos vão dar lucro a quem investe, mas podem ser uma alavanca também para o desenvolvimento econômico interno. Certo. Olha, professor, tem aqui duas perguntas, depois eu vou colocar aqui algumas perguntas ao vivo, que as pessoas estão querendo se manifestar. Uma pergunta que foi mandada por escrito da Silvana Gomes, ela trouxe aqui para a discussão essa fortaleza que existe dentro das raízes do povo cubano, que são as expressões artísticas, né, culturais. E isso ela considera uma trincheira importante na luta popular. E agora, como é que o senhor vê esse desafio do socialismo em Cuba se manter valorizando essa trincheira cultural? Como é que a revolução está se movendo dentro dessa dificuldade no âmbito da cultura? É o que ela quer saber. E a outra pergunta é a Mariana. Mariana está fazendo a tese dela de mestrado sobre uns assuntos lá em Cuba. Acho que ela está querendo aproveitar a sua opinião. Olha, professor, aí já é para um assunto acadêmico, viu? Da Mariana. Ela diz assim, olha, que na sua percepção, como os cubanos lidam com as pressões sobre da hegemonia cultural global, ao mesmo tempo que preservam a sua identidade cultural. Então, ela gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da cubania, que isso, de alguma maneira, está pairando lá nos dias atuais, né? Então, são duas perguntas que mais ou menos se complementam. Muito bem. Bom, eu concordo com o que a Silvana disse, que a cultura é uma trincheira da luta popular. Até onde eu conheço, Cuba valoriza muito a cultura popular.
Cuba é um país que se distingue por uma grande excelência no cinema, na literatura. Aliás, eu acho que é hoje, dia 31 de março, hoje é o dia do livro cubano. Eu vi isso em alguma leitura que eu fiz hoje, assim, ligeira, sobre Cuba. Cuba é um país riquíssimo em termos de literatura. Cuba tem uma feira, um festival de literatura, né? Da Casa das Américas. Aliás, Cuba tem uma instituição importantíssima literária, que é a Casa das Américas. Cuba tem a União dos Escritores e Artistas, a UNEAC, cubanos, que é uma entidade bastante forte e que é muito politizada, muito ideologizada e que produz muitos quadros políticos e intelectuais e atores culturais. Então, acho que Cuba tem uma experiência, não só de cultura massificada, desde a infância a gente conhece experiências de que a infância cubana sempre tem uma educação artística bastante forte, desde essa cultura mais massificada até a cultura, digamos assim, mais acadêmica, a cultura mais especializada. Eu vejo que Cuba tem uma grande expressão no balé, por exemplo, na música, a música cubana é extraordinária, no cinema, já falei na literatura, no teatro. Então, eu acho que Cuba é um país culturalmente rico, o governo sempre valorizou a cultura cubana, e sempre teve uma adesão grande, reciprocamente, dos escritores e artistas, de uma maneira geral em termos de apoio à Revolução. E o símbolo disso é a atitude recente do grande cantautor, como eles chamam, Silvio Rodrigues, pediu, aos 80 anos de idade, pediu o fuzil e a trincheira dele para a guerra popular, caso seja necessário. Então, eu acho que é um setor que continua valorizado. Agora, como tudo em Cuba hoje, sofre restrições. O investimento hoje de recursos para promover a atividade artística propriamente dita, isso tudo se tornou mais escasso. Mas eu acho que é um setor que o governo sempre valorizou. Com relação à questão que a Mariana colocou, é uma questão mais complexa e mais desafiadora. Cuba sempre foi muito universal. Cuba nunca foi um país fechado. Pela própria natureza do país, pela geografia do país, pela origem, pela mestiçagem, pelas relações todas que Cuba sempre estabeleceu, nunca foi um país fechado. Cuba nunca adotou uma cultura alienígena. Digamos assim, na época do socialismo, pensar em que Cuba ia praticar a cultura soviética, que Cuba ia ter aquele estilo soviético de ser, nas suas manifestações artísticas, mesmo o realismo socialista, que foi muito questionado nos países socialistas, eu acho que às vezes com questionamentos falsos, mesmo isso não foi copiado em Cuba, né? A diferença dos países do leste europeu que copiavam muito o modelo soviético, por conta também lá de afinidades culturais deles. Então, acho que Cuba sempre foi um país muito aberto, muito receptivo. Até se fala muito que Cuba tem muitas semelhanças conosco, sem nós nunca termos sido um país socialista. E, de fato, há muitas semelhanças entre a cultura cubana e a cultura brasileira. Cuba sempre tem também é, herdado, né, a cultura afro, porque tem raízes nas populações afrodescendentes. Então, isso é uma característica de abertura de Cuba. Num país assim, e que isso é uma característica positiva, o relacionamento com uma potência imperialista e que quer impor hegemonia cultural também, e que quer utilizar a hegemonia cultural para impor o domínio econômico, o domínio político e o domínio ideológico, então, nessas condições, continuar sendo aberto e, ao mesmo tempo, vigilante às influências, digamos, malignas, que vêm de uma cultura, muitas vezes, que não é cultura, é porcaria enlatada, isso cria realmente um desafio adicional, né?
Eu acho natural que a juventude cubana, principalmente, vivendo tão próxima dos Estados Unidos e com os fenômenos aí das redes sociais, da internet, etc., se sinta fascinada por certos valores, por certos modismos, por certa ideologia consumista. Eu acho que isso é inevitável que ocorra. Então, tendo em conta as pressões do momento, as circunstâncias difíceis, as características do povo cubano e a paciência e a tolerância com que alguns fenômenos precisam ser tratados, eu acho que o partido vai ter, o partido e as instituições educacionais terão sabedoria para lidar com este problema. Então não vai desconhecer, não vai ignorar, mas também eu tenho certeza que eles não vão utilizar uma política brutal. Vão ter que intensificar a sua pedagogia socialista, vão ter que intensificar a cultura popular, vão ter que fomentar mais os valores nacionais, mas sem forçar, porque essas coisas forçadas não dão certo. A gente conhece experiências de países socialistas que, por exemplo, proibiram a religião, e não deu certo. A religião, depois que os países socialistas foram derrocados, a religião voltou com uma força maior do que era antigamente. A gente conhece o caso da Polônia, a influência tão forte do catolicismo, né, a presença da Igreja Católica ali. A gente conhece a experiência de países é, de origem muçulmana, que aquilo ficou sufocado durante algum tempo, e depois, quando o socialismo acabou, o islamismo tomou conta desses países do ponto de vista religioso. Pensava-se que as práticas religiosas estavam abolidas, quando foi ver, não estavam abolidas, ao contrário. Então, essas coisas não se resolvem na base da força. E também não se resolvem de maneira oportunista, digamos, cedendo aos valores estrangeiros. Aqui tem aí equilíbrio e sabedoria para lidar com, porque isso tem a ver com a alma da pessoa, isso tem a ver com o intelecto da pessoa, com expectativas existenciais. Então não é uma coisa simples de lidar. Certo. Olha, professor, eu gostaria só de complementar essa pergunta aí da Silvana, com o que o senhor respondeu, que é essa questão da Feira do Livro em Havana, que sempre foi um evento que movimentou muitíssimo a cultura. E este ano, eu, inclusive, estava em Cuba para participar da feira, de um evento, e a feira foi cancelada pela falta absoluta de combustível, porque era um evento frequentado por 1 milhão de pessoas em Havana e a feira existia na ilha inteira, né? E sobre essa questão da invasão, eu vejo muito, logicamente, a gente sabe que essas tentativas, como a atual, de invasão armada em Cuba, são promovidas grandemente pelas máfias instaladas em Miami dos cubano-americanos, ou dos cubanos sem pátria, como dizia Fidel. Acontece que essa gente tem um certo receio de uma invasão, um bombardeio sangrento, porque tem muitos desses cubanos americanos que têm família em Cuba. Então, essa divisão sempre foi um freio para eles imaginarem uma invasão como eles fazem em outros países, né? E pela proximidade, se eles tornam a vida insuportável em Cuba, eles iam ter que arcar com isso, as pessoas se atirando no mar iriam chegar em massa ali no seu próprio território, né? Então, pensando nisso tudo, não ocorreu essa invasão. Então, é isso. Agora, o Rodrigo, vamos passar a palavra para o André, que ele está querendo fazer uma pergunta, depois a gente continua aqui com as perguntas no chat, ou não. Quer falar, o André? André, você está com a palavra, então. Letícia, dá a palavra para o André aí, que ele está querendo se manifestar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, Ah, ok. Então, na verdade, eu tinha uma pergunta que eu ia fazer no chat mesmo, mas aí, com relação a uma pergunta que foi feita anteriormente, eu gostaria de fazer um comentário, na tentativa de contribuir com a nossa conversa.
que foi uma pergunta do Ricardo Porto, se eu não me engano, com relação a se existia um plano já anterior aos ataques dos Estados Unidos de implementação do socialismo por parte do Fidel. E esse sempre foi um tema que me interessou muito, porque eu sempre vi muitas pessoas falando isso, que a Revolução Cubana foi nacionalista e só depois o Fidel resolveu mudar de ideia e implementar o socialismo. Eu nunca gostei muito dessa versão, porque me parecia um pouco incompatível com a personalidade, até a inteligência do Fidel. Até que um dia eu me deparei com esse livrinho, né, que eu acho que vocês todos conhecem, do Frei Beto, Entrevista com Fidel, e aqui nesse livro está a resposta textual para essa questão, nas palavras do próprio Fidel. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler um trecho bem curto, que ele fala exatamente sobre isso. Então eu vou ler aqui, tá? Ele fala assim, ó: já antes de 1951, eu tinha não apenas uma formação revolucionária, mas também uma concepção marxista-leninista e socialista da luta política. E há tempos tinha uma concepção estratégica de como realizá-la. Já tinha a mesma formação o reduzido núcleo dos que organizamos o movimento 26 de julho. Tínhamos uma estratégia e um programa que obedecia a etapas. Uma primeira etapa, de acordo com um programa que tecnicamente poderíamos chamar de libertação nacional ou de independência nacional, consistindo numa série de reformas sociais avançadas que no futuro, a partir de um determinado momento, seriam complementadas por novas medidas já de caráter socialista. Tá, e aí mais à frente ele segue com o mesmo tema, a partir desse momento aí, dando continuidade, ele fala assim: o programa que pretendíamos cumprir pouco a pouco foi acelerado pelas agressões ao processo revolucionário. Foram a causa? Não. Seria um erro dizer isso. Não admito que as agressões tenham sido a causa do socialismo em Cuba. Isso é falso. Aqui, o socialismo seria ordenadamente construído, num razoável período de tempo, com a menor quantidade de traumas e de problemas. Porém, as agressões do imperialismo aceleraram o processo revolucionário. Então, eu interpreto que aqui está a resposta de que sim, o Fidel já tinha essa concepção, porque algumas pessoas dizem que o Che e o Raul eram comunistas, o Fidel não. E depois ele mudou de ideia, resolveu. Acho que não foi assim, né? Até porque ele não poderia dizer eu vou implementar o socialismo em Cuba, estando tão próximo dos Estados Unidos no período da Guerra Fria e tal. Então seria completamente inviável, né? Então só essa contribuição. Mas a pergunta que eu queria fazer mesmo, aproveitando que eu estou falando aqui, vou fazer por aqui mesmo, é o seguinte: eu tenho uma curiosidade em saber quem que de fato está por trás, quem de fato tem interesse no bloqueio contra Cuba. Porque eu não vejo que o empresariado estadunidense tem interesse nisso, porque eu acho que eles gostariam de fazer negócio com Cuba, porque para eles seria bom. O próprio Trump já foi denunciado pelo que é hoje o seu secretário de Estado, Marco Rubio, por ele ter enviado correspondentes empresariais para Cuba em 1998, depois, nos anos 2000, para verificar a possibilidade de abrir hotéis em Cuba. Em 2015, numa entrevista, ele falou que ele estava de acordo com o que o Obama fez de abertura com Cuba, que isso seria, ele achava interessante. Mas e tudo isso o Trump empresário. A partir do momento que ele se postulou como candidato à presidência, então aí ele mudou totalmente o discurso, aparentemente para agradar, eu imagino que seja os cubano-americanos, né? Que devem financiar as campanhas eleitorais, mas não sei, ao mesmo tempo me parece que isso é um pouco frágil, essa argumentação de que esses cubano-americanos têm tanta força assim para manter o bloqueio durante tantas décadas. Então é uma pergunta que eu tenho: quem realmente tem interesse no bloqueio contra Cuba? Essa é a minha pergunta. Olha o som, Maria. Você pode responder o que ele Tá bom. perguntou? Está com Ah, você. tá bem. Bom, eu acho que o André, eu quero agradecer, ele deu uma grande contribuição aqui com a citação que fez do Fidel, muito esclarecedora, e acho que, como ele diz, dá uma resposta bastante completa, porque é textual,
a um problema que foi colocado ali, que acrescenta muito ao nosso conhecimento e à nossa leitura sobre o processo revolucionário cubano. E é bastante lógico o que o Fidel diz ali naquele livro, né? Agora, essa questão de o que ou quem está por trás dessa atitude hoje, veja bem, primeiro é preciso observar o seguinte, que o bloqueio é muito antigo, são quase 70 anos. Então, e esse bloqueio, ele se revelou bipartidário. Ele foi um bloqueio dos democratas e foi um bloqueio dos republicanos. Baía dos Porcos, apesar de que existem alguns registros históricos dizendo que o Kennedy teria desautorizado, primeiramente, ou pelo menos teria desaconselhado, mas o fato é que a coisa foi feita naquela gestão. De modo que essas coisas não são simples da gente responder, porque nós não estamos dentro do meandro da política circunstancial americana, não temos esse nível de informação, mas, primeiramente, é preciso a gente deixar isso claro, que é um bloqueio permanente, prolongado e, portanto, é uma política de Estado e é bipartidário. Agora, as motivações circunstanciais num período, no outro período, num governo, no outro governo, podem modificar de acordo com as prioridades que aquele governo tem. E, por exemplo, foi o Obama que estabeleceu as relações, surpreendeu todo mundo, ninguém imaginava que ele fizesse aquilo. Naquele mesmo período que ele fez aquilo, foi ele que bloqueou a Venezuela, foi ele que estabeleceu o primeiro decreto de sanções contra a Venezuela. Então, a circunstância propriamente dita é muito difícil. Eu teria dificuldade de responder assim precisamente a essa pergunta. Tem razão quando diz, de fato, tem pessoas que vivem em Miami que não são contra-revolucionários, são patriotas cubanos, alguns, outros que não são tão patrióticos assim, mas que não têm interesse em. Tão distantes do país, tal, tão um pouco indiferentes, mas não têm interesse em que o país se afunde. Outros, como disse o André, têm famílias lá. Então, vai querer que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, seus familiares mais próximos afundem, que sejam mortos em atentados, em barbaridades. Então, tudo isso ocorre. Ou seja, são variadas as situações. Então, atribuir também tudo a Miami não é, talvez não seja a melhor resposta. É uma resposta, mas não é a única resposta. Então, eu vejo isso, que Cuba tem um simbolismo grande. É o fato de ser um país socialista ali nas proximidades dos Estados Unidos, um país que é um exemplo para o mundo de solidariedade, um país que contesta, ainda que não seja um país hostil, mas a própria existência de Cuba contesta o sistema imperialista, um país que dá apoio aos processos de libertação de todas as forças progressistas no mundo. E isso, então, para uma potência que quer manter uma política imperialista no mundo, sancionar um país como este é também uma forma dele dizer aos outros: olha, não se atrevam, porque podem acontecer coisas desagradáveis para os seus destinos. Então, eu não saberia responder a essa pergunta concreta de quem ou o que exatamente determina, mas como fenômeno geral, eu acho que é essa questão. É a contradição fundamental entre o imperialismo e o socialismo, que em algum momento, em alguma circunstância política, pode mudar. Mesmo eles se mantendo imperialistas e Cuba se mantendo socialista, alguma circunstância mundial ou alguma circunstância local nos Estados Unidos pode modificar essa situação. E essa modificação pode também não ser abrupta. Note o seguinte: o Obama restabeleceu as relações, mas ele não acabou o bloqueio. Qual foi a desculpa que ele deu? Ah, não, eu não tenho, ele dizia, a potestade de fazer isto, porque depende do Congresso. Mas naquela época havia condições razoáveis para estimular o Congresso a fazer coisas. O outro, que era democrata,
entre aspas, né, o Clinton, é, não só não tomou uma iniciativa para aliviar o bloqueio, como agravou algumas medidas que o Trump tinha tomado. Então, eles diziam, não, mas tem coisas que dependem do Congresso, mas tem coisas que dependem do presidente, e o presidente não só não fez, como agravou. E era o Partido Democrata. Então, é, eu acho que tem muitas coisas que dependem, tem coisas que são de uma política permanente, agora as modificações podem ocorrer de maneira gradual, não abrupta, e dependendo de circunstâncias concretas que vão se criando no mundo e nos próprios Estados Unidos. Olha, agora tem uma pergunta aqui do Tony Godoy, que ele pergunta sobre a percepção da população cubana, não apenas em relação ao bloqueio imposto a Cuba, mas qual é a percepção dos cubanos sobre as ameaças do imperialismo global na pessoa de Trump? Como é que os cubanos veem esse quadro de ameaças, né? Isso é uma pergunta. E a Mariana Ventura, ela também está se reportando a um livro que é chamado Cuba no século XXI, quando os autores no livro afirmam que Cuba é um quilombo no contexto contemporâneo. Então, nesse sentido, o que ela chama de embargo parece que não está demonstrando uma força suficiente, né, para frear o povo. Então, está perguntando se o senhor considera que o governo estadunidense subestima a capacidade e resiliência da revolução. E essa resistência o senhor atribui ao quê? Além do fator cultural. Muito bem. Eu acho que essa pergunta, quem tem mais condições de responder é a professora Maria, que vai lá com muita frequência e acaba de voltar. Mas eu vou tentar dar aqui uma opinião, porque faz tempo também que eu não vou a Cuba. É, vamos lá, o Tony pergunta: como os cubanos veem o bloqueio e as ameaças? Então, a professora Maria deve ter essa vivência desse momento. O que eu percebo nas conversas que tenho e nas leituras que faço de documentos oficiais, dos artigos da mídia cubana, que a gente lê com frequência, e acompanha os pronunciamentos das autoridades principais, o que eu vejo é o seguinte, que, de uma maneira geral, a sociedade cubana rejeita o bloqueio. O, o pensamento médio da população cubana é contra o bloqueio, porque a população cubana é patriótica, a população cubana é resistente, e essa pergunta tem a ver um pouco com a última pergunta da Mariana Ventura. É óbvio que uma situação de ameaça aguda alerta a população. Uma ameaça aguda põe de pé o espírito revolucionário das pessoas. O que pode, digamos assim, relativizar essa afirmação que eu estou fazendo é o ambiente de cansaço, de algumas insatisfações que são naturais, que podem surgir pela deterioração das condições econômicas concretas, das condições sociais. O fato de que há tanto apagão, o fato de que há penúria, o fato de que há muitas faltas, isso pode, digamos assim, abater o ânimo de setores da população. É natural que isso ocorra. E a gente sabe que tem havido manifestações de insatisfação e que são sempre toleradas desde que não sejam feitas na base da desordem, não sejam fomentadas nem industriadas por forças imperialistas com finalidades de subverter a ordem. Então eu vejo assim, eu vejo que os cubanos são contrários a, a essas ameaças, são contrários aos bloqueios, reagem apoiando o governo, e isso tudo convive também com um certo grau de insatisfação com a situação objetiva, mas que deve se traduzir por parte da população cubana como uma ação colaborativa com o governo, de atender ao apelo que o governo faz para
para que o povo se defenda e que apoie as medidas que o governo está tomando, por exemplo, de como ser mais justo com a questão da distribuição dos alimentos, como é, conviver melhor com as situações de apagão, então os turnos de trabalho diferenciados, dias que trabalha, dias que não trabalha, dias que tem aula, dias que não tem aula, para ver se alivia um pouco. Mas eu sei que é muito difícil a vida num momento como esse de bloqueio agudo. Agora, a ideia de quilombo no contexto contemporâneo, né? Bom, a imagem pode ser uma imagem bonita do ponto de vista literário, para significar a resistência, mas não deve ser confundida como uma situação de isolamento, ou seja, a, a, a população cubana deve se entrincheirar no sentido de não aceitar a invasão, não aceitar a subversão, não aceitar a derrubada. Então é quilombo nesse sentido, de que está todo mundo ali junto, lutando, mas isso não deve ser visto como uma luta isolada. Então estamos sozinhos, não temos ninguém conosco. Eles têm que sentir que tem alguém com eles. Primeiramente as autoridades, primeiramente o governo, o partido e as organizações sociais. E num plano mais geral, os movimentos de solidariedade no mundo. Eu acho que sim, o imperialismo faz a aposta de que em algum momento é, o vaticínio que eles fizeram em 1960, de que uma situação de penúria vai levar a uma sublevação, eles têm essa ilusão de que vai. Nesse sentido, eles subestimam a capacidade de resistência do povo cubano. Eu acho que, portanto, eles subestimam a consciência que o povo cubano tem de lutar contra esse bloqueio e de encontrar as formas criativas de contornar. É, eu acho o seguinte, que a raiz de tudo isso é a história. Procurei colocar aqui de maneira muito rápida, em tópicos, a história do povo cubano, a história de resistência. E nessa resistência eles forjaram consciência. Eles elaboraram uma ideologia. Alguém falou aí na cubania. Geralmente a gente vê os cubanos se referirem à cubania como não só expressão cultural, como uma espécie de ideologia. O Fidel fala do marxismo-leninismo, mais o martianismo. É a ideologia marxista-leninista, mais o pensamento de José Martí. Isso cristalizou uma consciência social. E, portanto, eu acho que a história é um dos fatores da resiliência do povo cubano. História no sentido de a experiência histórica. Depois, nesses quase 70 anos de bloqueio, os cubanos se acostumaram a viver na adversidade. Veja bem, quem tem hoje 60, 50 anos, nunca viveu uma situação fácil. Aliás, eu acho que nem na época que tinha mais prosperidade em Cuba havia situação fácil, porque foi o período de implantação da Revolução, foi um período de confrontos, de lutas políticas e tal. Então, além da história mais pregressa, essa história da Revolução é uma história de enfrentar adversidades. E isto forja consciência. Além disto, repito, Cuba tem uma direção lúcida, uma direção que sabe o que quer e uma direção que já tomou a decisão. Nós não vamos nos render. Nós podemos dialogar com o imperialismo, mas não vamos nos render. E tiveram o mérito de incutir isso, incutir no bom sentido, de inculcar essa ideia na consciência da população cubana. Isso torna o povo cubano inexpugnável de maneira absoluta, invulnerável em qualquer circunstância? Não. Podem ocorrer fissuras, etc. Mas isso dá muita força e, portanto, é uma vantagem dos cubanos na resistência que eles tiverem que ainda enfrentar daqui para frente. Olha, professor, eu me lembrei agora, é um fato que eu vejo muito nos livros, quando tratam dessa questão das relações Cuba com os Estados Unidos, uma comparação de Atenas com uma pequena ilha de Melos.
Então, a ilha, os da ilha perguntam para os atenienses: bom, e por que essa hostilidade? Nós não poderíamos ser amigos? Aí os atenienses falaram: não, porque a vossa inimizade, o vosso ódio, para a gente é bom para fortalecer e mostrar a nossa grandeza. Para a nossa ideologia é muito mais favorável que vocês nos odeiem do que ter amizade com a gente. E é um fato, os Estados Unidos, para construir esse ideário todo de dominação no mundo, enquanto eles mantiverem Cuba com essa hostilidade permanente, isso é um fator que para eles é favorável, ideologicamente. Então, é uma questão ideológica, né, acima de tudo. Rodrigo, tem mais alguém querendo falar alguma coisa? Pergunta, alguém quer falar alguma coisa ao vivo? Ao vivo não, mas tem uma colocação da Silvana, por favor. Se você foi a A última pergunta Silvana? aqui antes de encerrar. Silvana não quer ela perguntar? Não. O que que ela... Posso ler aqui. Lê, por favor, Rodrigo. Hum, Na verdade, é um comentário à pergunta da Silvana, né? Não foi uma Ah, pergunta dela. Tem uma. Acho que encerrou aqui. é. Tem uma pergunta da Angela Maria. Ela botou no Sim. chat. Uhum, Tá. Ela escreve assim: não confio em saídas criativas. Acredito na não obediência ao bloqueio. O embargo econômico é uma ordem dos Estados Unidos para os outros países. Todos os uhum. outros países estão proibidos a manter relações comerciais com Cuba. A pergunta é: qual país tem coragem de desobedecer uma ordem dos Estados Unidos? É comigo? É com Por, fa- você. Por favor. Não, é que eu pensei que podia ter alguma outra pergunta para engatar. Bom, eu acho o seguinte: a situação realmente é dura no mundo de hoje com esse ambiente que nós estamos vivendo. Mas Cuba tem mantido as suas relações comerciais. A questão é o petróleo, principalmente, né? Uhum, Petróleo que está proibido. Mas Cuba tem mantido. Aliás, foi a Maria Leite que fez também um artigo brilhante, fez uma live sobre isso, porque tem gente que pinta um quadro catastrofista. Ah, fechou todos os hotéis, não tem comida nos hotéis, não tem água quente nos hotéis. As coisas funcionam com a precariedade que está imposta pela circunstância, mas funciona. O turismo está funcionando. Cuba está mantendo relações. uhum, O problema principal, o bloqueio de uma maneira geral, Cuba tem procurado contornar de diferentes maneiras. O uhum, problema que se tornou agudo agora e que intensificou o bloqueio foi o problema do petróleo. Mas muitos países continuam mandando ajuda para Cuba. O Brasil acaba de mandar. A China tem mandado bastantes ajudas para Cuba, inclusive essa questão dos painéis uhum, solares. Milhares e milhares de painéis foram da China para Cuba. O que os países não estão conseguindo é o problema do petróleo. Mas, digamos, há possibilidade sim de fazer saídas criativas. Quando se fala de saída criativa, não quer dizer abandonar a resistência e passar a fazer algum tipo de conchavo. Não é disso que se trata. Saída criativa é não ficar dependendo de uma só coisa. É tentar múltiplas alternativas para não piorar a situação. É assim que eu vejo. uhum, Então, insisto em dizer, a situação é difícil, mas nós não podemos achar que é tudo ou nada, que é desesperadora e que eles têm estratégias de ganhar tempo. Observe o seguinte: no plano político, há uma série de agendas confirmadas para o ano todo de 2026. Cuba não está paralisada esperando um bombardeio. Cuba não está paralisada esperando uma invasão de fuzileiros. Ela está com sua agenda econômica, social, política, diplomática e comemorativa do centenário do Fidel, que ocorrerão grandes eventos em Cuba. E eles estão se preparando para que isso seja também um fator
de unidade e mobilização. Tá. Bom, a gente está mais ou menos se aproximando do final. Se alguém quiser tomar a palavra, teria que ser rápido, porque nós estamos aí para a despedida e as palavras finais do professor José Reinaldo. Alguém gostaria de falar brevemente alguma coisa ou não? Eu quero, Maria, só para o meu comentário é rápido. Para quem não foi a Cuba, precisa ir a Cuba para perceber como que as relações humanas acontecem ali dentro. Eu acho que tem uma construção ali de amor, né, pelas crianças, pelos filhos, pelos idosos, e também muita franqueza e uma autoestima elevadíssima que o cubano tem, porque sempre foi muito cuidado, protegido, tanto pelo comandante quanto pelo socialismo. Então, acho que é uma experiência. A gente que vai muito a Cuba, por exemplo, eu estive lá em julho passado, a gente vai em agosto. A guia turística da Mistur trabalha pra caramba, está fazendo um projeto comunitário na casa dela com as crianças do bairro. Por quê? Porque ela sente que tem que fazer alguma coisa. São muitas ações voluntárias e comunitárias, que essa construção revolucionária fez esse ser humano ser assim também. Então, esses valores estão lá, borbulhando em debate e em embate, sem dúvida, entre as gerações. Certo. Professor, então, o senhor gostaria de falar suas palavras finais aí para a gente ir encerrando? Não, somente agradecer pela atenção que vocês dispensaram ao nosso diálogo. Parabenizar vocês por terem participado e terem acrescentado muitas coisas na formulação das perguntas, dos comentários, e desejar muito êxito à continuidade do curso. Viram aí mais dois colóquios importantes com companheiros que têm bastante conhecimento da situação de Cuba e êxitos ainda maiores para o Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba e pelas causas justas, que está realizando um trabalho admirável de solidariedade. Nós, no Sebra Paz, estamos dando a nossa contribuição, participando desse movimento, assim como do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba e de outras ações próprias que nossa entidade desenvolve. E renovar a confiança em que esse amplo movimento, essa ampla rede de solidariedade, somada a outras redes de solidariedade pelo mundo, eles vão cumprir o seu papel e alcançar êxito na promoção da força, uma força maior do povo cubano e na vitória que esse povo vai alcançar ao manter a sua perspectiva revolucionária e a sua chama e seu entusiasmo e sua confiança bastante acesas. Muito obrigada, professor. Olha, então, para encerrar, eu gostaria de agradecer muito as suas palavras e frisar o que foi dito aqui. Cuba, os cubanos, quanto mais ameaçados, mais fortemente eles reagem às ameaças, né? Isso é uma estratégia muito errada do imperialismo contra Cuba, porque eles fortalecem esse espírito, isso que é uma coisa aguerrida, que está nas raízes da cubania, né? Da defesa da soberania do país. Isso é um processo que vem do século XIX, que não pode ser aniquilado com as propagandas das mídias, com o Facebook, porque isso está na raiz da educação, na raiz da cultura cubana. E eu acho que o principal que a gente pode ter esperança dentro de Cuba é com os valores que ainda estão vigentes no sistema, de unidade, da cultura de participação, do trabalho dos comitês de defesa da revolução, dos conselhos populares e de um Estado que se mantém organizado, se defendendo, ao contrário dessa boataria que está chamando Cuba de Estado falido. Em Cuba não existem territórios tomados por forças contra-revolucionárias, nem facções originárias lá desses grupos lutando contra o Estado cubano. Agora, o que existe, o que coexiste em meio a isso tudo,
são certamente fortes ameaças a essa manutenção. E como foi frisado aqui, realmente, uma das entradas e divisas no país é o turismo. E isso foi fortemente atacado. Os meses que eu estive lá, tinham muitos estrangeiros, turistas, que iam para a Copa pedir o boleto para aquele dia, porque queriam ir embora, porque o país ia entrar em crise. E não, embora as pessoas às vezes interpretem isso como grupos em vantagem social dentro da sociedade cubana, não, é uma necessidade que existe em Cuba de se manter a entrada de dinheiro através do turismo. E o turismo segue funcionando com companhias aéreas, como é o caso da Copa Airlines, que leva os brasileiros para Cuba, há restaurantes, há hotéis. E o que a gente pede agora para as pessoas solidárias é que se movimentem e compareçam, vão a Cuba nesse momento que Cuba está precisando da presença da gente lá. Então, eu encerro convidando a todos pelo próximo encontro, dia 11, às 15h, com o Beto Almeida, e gostaria de lembrar mais uma vez da campanha que está em curso, que tem muitos grupos do movimento, para enviar painéis solares para Cuba. Uma coisa que eu considero fundamental para o enfrentamento a essa tentativa de asfixiar a ilha. Então, essa campanha está em curso e seria muito bom que os companheiros pudessem efetivamente cooperar, tá? Então, é isso. Gente, olha, vou me despedindo por aqui. Muito obrigada a todos pela atenção.